Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então bem-vindos à parte 3 da nossa aula sobre padrões arquiteturais, no qual a gente vai falar sobre a arquitetura MVC, ou Model View Controller, tá? Então a arquitetura MVC ela surgiu na década de 80, tá? Junto com a linguagem Smalltalk. A linguagem Smalltalk ela foi uma das primeiras linguagens a realmente ser uma linguagem orientada a objetos. Ela foi basicamente proposta para implementar interfaces gráficas do usuário, tá? Basicamente que nem um exemplo que a gente está mostrando aqui, ok? Esse padrão MVC, ele propõe dividir as classes em três grupos, tá? Então você teria um conjunto de classes que seria a view, na tradução seria visão, mas o termo mais utilizado é view, que são as classes que vão implementar a interface gráfica do nosso usuário, como as janelas, né? Com as janelas, botões, menus e assim por diante. Você teria aqui uma outra classe, vamos falar assim, né? Um outro grupo de classes aqui, que é o controller, né? Que é o controle, o controlador, quando a gente traduz. Que são todas as classes que vão tratar esses eventos que são produzidos na tela, tá? Como eventos de mouse, teclado, toque, arrastar, pinçar, qualquer coisa do tipo, dependendo da interface. E por último, a gente tem aqui o grupo de model, né? Ou modelo, que são todas as classes que vão guardar dados, né? São as classes de dados da nossa aplicação. Então aqui está representado o modelo MVC, né? O modelo MVC basicamente ele é composto da view com os controladores, né? A visão com os controladores. Isso aqui tudo na parte de interface gráfica, a gente vê que eles trocam dados aqui de maneira bidirecional, nos dois sentidos, tá? E a gente vê aqui também que você tem um outro conjunto aqui, que é o conjunto de modelo, que vão guardar os dados, né? Que ele basicamente é independente do conjunto de visão controladores, tá certo? E a visão ou view acessa esse conjunto de classes aqui do modelo e os controladores também. O modelo que ele é diferente do modelo de camadas, né? Apesar da gente achar isso aqui é um modelo de duas camadas, mas não é porque aqui a gente não tem hierarquia de classes, né? Você não tem hierarquia da classe de uma classe de visão comunicando apenas com outra classe de lógica de negócio que comunica com o modelo. Não. Aqui a gente tem basicamente um triângulo, né, de comunicação, um tripé de comunicação. E isso aqui também, uma outra coisa que a gente vai falar é que ele não é para sistemas distribuídos, tá? O modelo MVC ele é para aplicações desktop ou aplicações que elas vão trabalhar na mesma máquina, tá? Vantagem desse padrão é que a gente pode paralelizar o trabalho. Então, você repare que aqui a gente tem uma parte que é a interface gráfica mais controladores. A gente pode deixar isso aqui por conta de um tipo de desenvolvedor, que a gente chama de desenvolvedor front-end, né? Que vai programar tudo que está relacionado com a interface do usuário. E a gente tem aqui um segundo escopo, que é a parte do modelo, que seria a parte, basicamente, né, de um programador back-end, que vai cuidar ali de toda a parte de dados, comunicação com a interface gráfica e assim por diante. Uma vantagem é que esse sistema, né, o modelo, uma outra vantagem, é que eu posso ter uma única classe de modelo e vários tipos de interface gráfica. No caso de um relógio, por exemplo, eu tenho que ter apenas uma classe modelo que guarda horas e minutos, mas a interface gráfica desse relógio, se é analógica, se é digital, ela é independente e todas elas podem utilizar o mesmo modelo, tá? Então a parte de interface gráfica ela acaba sendo diferente e, por conseguinte, também uma mesma classe de modelo pode atender diferentes sistemas operacionais, tá certo? Uma terceira vantagem é que, como a classe de modelo ela é isolada, né, do restante, isso vai facilitar a testabilidade do sistema, tá? Porque é fácil você testar essas classes de modelo para ver se elas estão funcionando, né? Basicamente, se você alterar a classe de modelo, as interfaces elas teriam que alterar também, e assim por diante. Eu já acabei de falar, né, mas só reforçando esse ponto, o MVC ele não foi pensado para aplicações distribuídas, ele foi pensado para aplicações desktop, que a gente pode chamar aqui forçadamente de monolíticas, tá? Um exemplo é o Microsoft Word, né? O Word está rodando ali somente no seu computador, então ele tem uma parte de interface. Sempre que você clica aqui em algum botão ou dá algum comando aqui no Word, esse comando vai passar pela camada do controlador, né? Essa camada do controlador vai processar aquele comando para ou acessar os dados, né? Se você estiver pedindo para salvar algumas coisas, ou modificar a view, tá certo? Modificar aqui, se for um comando, por exemplo, de negreto,
modificar aqui a sua tela, a view, para que o texto ele fique em negrito, tá? Então, mais uma vez, o MVC é um padrão que é para rodar em softwares que estão na mesma máquina, tá certo? Além disso, né, nos dias de hoje, o MVC ele é aplicado no que a gente chama de MVC Web e nas SPAs, né, que são as Single Page Applications. Vamos falar um pouquinho mais disso aqui, né? O MVC ele é uma adaptação do MVC para web, ou seja, para implementar sistemas distribuídos. Ele é muito utilizado em frameworks como Ruby on Rails, Django, Spring e assim por diante, né? Isso parece que entra em conflito com o que a gente acabou de falar, né? Porque eu acabei de falar que o MVC ele era para rodar numa mesma máquina, mas a gente vai ver que não, porque esse MVC, na verdade, ele é utilizado como parte dentro de uma das camadas aqui de um sistema distribuído, tá certo? Então, a gente pensar num sistema web com 3 camadas, né? No qual a gente tem a camada 1, que são os clientes, a camada 2, que vai rodar toda a lógica de negócio e o banco de dados. O MVC, ele é aplicado aqui na minha, vou falar, chamar de segunda camada, né? Aqui na minha aplicação web, no qual eu vou ter as views com todas as páginas HTML, CSS, JavaScript, assim por diante, que é tudo que o usuário vai ver. A gente vai ter os controladores, né, que vão receber esses dados aqui de entrada da view, né, que são gerados lá no nosso cliente, e vão fornecer páginas de saída. E a gente vai ter o modelo, no qual a gente vai ter aqui toda a lógica de regras de negócio e lógica da aplicação, e responsável também por fazer a interface com o banco de dados, tá? Então, aí a gente consegue aplicar e ter o que a gente chama de MVC Web. Tudo bem. A gente tem também as Single Page Applications, né, que são as nossas SPAs. No caso, estou falando um pouquinho desses sistemas web tradicionais, a gente entende a importância das SPAs, né? É que as aplicações web, elas funcionam da seguinte maneira: você tem um cliente que vai requisitar uma página para o servidor, tá? Esse servidor, então, ele vai enviar a página para o cliente para ele poder responder. E toda vez que o cliente precisa de uma nova informação, ele tem que solicitar ao servidor uma nova página. Então, isso acaba gerando aqui, né, as interfaces menos responsivas, tá? Porque, por exemplo, você tem uma comunicação ou uma velocidade de rede muito baixa, você vai começar a introduzir latência, né? O seu sistema ele vai parecer mais lento e menos responsivo. Com isso, entram as SPAs, né? O que são essas SPAs? São uma aplicação que ela vai rodar inteiramente no seu browser e que ela é independente de servidor e por isso a gente pode falar que ela é menos burra. Menos burra em qual sentido? Ela já vai pegar todos os dados, né, que ela precisa ali para poder manipular a própria interface, tá? Apesar que ela ainda consegue buscar mais alguns tipos de dados nesses servidores. Exemplos de Single Page Applications são Gmail, Google Docs, Facebook e assim por diante, tá? Que na maioria das vezes são implementados aqui utilizando JavaScript. A gente vai ter um exemplo aqui bem simples utilizando o Vue.js, tá? Que seria essa SPA aqui, ok? Essa SPA, ela basicamente vai te dar essa interface, né? A gente vai ter um texto aqui simples falando uma SPA. A gente vai mostrar a temperatura aqui, né? O valor da temperatura, que aqui no caso está 60, e um botão para incrementar. Então essa seria a nossa interface, né? Essa parte de cima aqui está mostrando para a gente a implementação da interface web com HTML, tá? E essa parte de baixo aqui seria o nosso modelo, tá? Lembrando aqui que o nosso modelo tem a parte de dados, ó. Eu tenho data e temperatura aqui que está 60, por isso que aqui o que seria a tela ele está mostrando 60. E toda vez que eu clicar no botão de incrementar, repara aqui que ele vai chamar o método incTemperatura, né? E esse método vai fazer o quê? Vai pegar aqui no modelo, né, os dados e incrementar aqui a temperatura, tá certo? Ou seja, né, basicamente, o MVC tradicional surgiu junto lá com o Smalltalk 80 para aplicações locais, só que ele também é aplicado no que a gente chama de MVC Web, que é um sistema distribuído que lembra muito as 3 camadas, no qual o MVC é aplicado na segunda camada. E a gente tem as SPAs, né, que não tem MVC no nome, mas também lembram MVC, né, porque a gente tem o model, tem a view, né, o controlador e assim por diante, que é basicamente o MVC tradicional mais o web, tá certo? Tudo bem, então a gente vai finalizar essa parte 3 aqui. Na nossa parte 4, a gente vai falar um pouquinho sobre a arquitetura baseada em microserviços. Um abraço e até lá!